Boa noite, graça e paz a todos os que estão presentes aqui no culto de oração desta quarta-feira. Boa noite e sejam bem-vindos que estão em casa nos acompanhando através da internet. Nós iremos iniciar o culto de oração desta noite lendo a palavra de Deus e orando. Após, iremos ouvir o coral da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, sob a regência do maestro Edivan. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar, olha o lugar onde eu prefiro estar, à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. O texto diz: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, é onde eu prefiro estar, e não no deserto. Eu não prefiro estar no deserto, eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus. Vamos fechar nossos olhos para uma breve oração. Querido Deus, nós queremos engrandecer-te por esta oportunidade, por termos o dia de hoje para viver na tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou de forma individual, poderosa sobre cada um de nós. Como nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que desfrutamos das tuas mãos no dia de hoje. Nós te pedimos nesta hora que, em nome de Jesus, teu Espírito Santo, que já está aqui neste lugar, nos dirija, Senhor, nesse momento de culto que prestaremos a ti. Que o coral, que a palavra do pastor, do teu servo maestro Edivan vai nos trazer, traga-nos edificação, consolação, exortação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todos nas tuas mãos e oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Olá, Igreja Batista dos Berianos, paz e graça, Deus seja com todos. Prazer e uma alegria estar aqui trazendo uma mensagem para vocês. Quero deixar um forte abraço ao pastor Alberto, querido professor, a minha querida professora também, pastora Denilze. Deus abençoe, tive prazer e alegria em ser aluno deles dois. E quero deixar um abraço também da Igreja Batista de Vila do Atlântico para todos os membros da igreja, juntamente com o seu pastor. E um desafio foi nos lançado, encontrar um lugar de adoração no deserto. E sem imaginar sobre, você a buscar, a meditar sobre esse tema, sobre esse texto, sobre o deserto. Deus trouxe algo no coração e eu quero passar para vocês, quero ministrar para vocês, assim como Deus já ministrou em meu coração. E quero começar a ler aqui um dos temas que foi me dado como texto bíblico, Hebreus 10, 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Texto lindo dos livros de Hebreus. Mas comecei a pensar sobre o deserto. O que seria o deserto? O que é o deserto? O deserto é aquela terra seca, aquela terra que não é boa para cultivo, uma terra abandonada, arruinada, né? Desabitado, solitário. O deserto é um lugar que você não produz, que você não tem crescimento. É uma terra que não presta para o cultivo de animais, para pastorear os animais. É uma terra infrutífera, né? Toda vez que a gente fala de deserto, a gente sempre pensa algo como provação, a gente pensa em algo de luta, em guerra, né? Nós temos o costume de dizer assim: olha, estou passando pelo deserto. Quando a gente usa essa expressão, a gente logo entende que a pessoa está passando por uma batalha, está por um problema na vida, uma dificuldade, ou uma prova com Deus, né? Alguma coisa terrível está acontecendo porque é um lugar terrível. Aí voltando-se para a adoração. O que é adoração na Bíblia? Adoração é você reverenciar, é você honrar, é você mostrar amor, respeito, render-se, né? Você é algo que vem de dentro para fora. Isso que é adoração. A gente pode fazer em conjunto, a gente pode fazer sozinho, a gente pode fazer na igreja, no nosso quarto, ou no monte, ou em secreto, ou em praça pública, onde for. A gente pode adorar o Senhor de todas essas formas. Então a questão agora é encontrar o jeito da adoração nesse lugar tão terrível, tão deserto, tão desabitado, abandonado, que foi o lugar que foi nos proposto. O deserto foi um dos lugares muito citado na Bíblia. A Bíblia sempre está falando sobre o deserto. Os patriarcas passaram pelos desertos, muitas lutas, muitas provas. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Muita coisa aconteceu de boa e de ruim. Lá os personagens bíblicos tiveram experiências boas com Deus, tiveram vitórias, derrotas, viram a manifestação da glória do Senhor. E a Bíblia sempre, vira e mexe, cita algo sobre o deserto. Nós já estamos acostumados a ouvir sobre essa questão do deserto. E eu fico tentando imaginar qual seria o melhor lugar de adoração em um lugar tão pesado como esse. Um lugar tão árido como esse. Pensando-se em adoração, já que adoração é reverenciar, respeitar, mostrar amor, render-se, né? Já que é aquela coisa que a gente pode fazer com cânticos, com movimentos, com palavras. Fiquei pensando qual seria então a melhor adoração para isso. Se a gente fosse pensar em música como a melhor adoração. Bem, se a gente for falar de música, a gente sabe que o que Deus escuta nos céus, os louvores que o Senhor recebe nos céus, são muito mais preciosos do que o que a gente canta aqui. Eu digo, são muito mais belos
do que o que a gente canta aqui. Né? Quando nós ouvimos algum coral cantando bonito, belíssimo, afinado, a gente logo tem aquela expressão, parece anjos cantando, um coral de anjos cantando, porque dá-se aquela ideia de que o que é cantado no céu sempre é melhor, é mais bem feito, e de fato eu acredito que seja assim. Né? A música começou antes da fundação da terra. Né? O diabo era um regente de coral lá nos céus. Então entendemos que nos céus há música de qualidade, há boa música. E tudo que fazemos aqui, por melhor que seja, na minha visão, está sempre abaixo do que Deus recebe nos céus. Ele recebe aqui porque Ele conhece os nossos corações e sabe que a gente dá de bom grado. Então, música não seria um melhor tipo de adoração para o Senhor. Vamos deixar de lado. Palavras, então vamos pensar em palavras, adoração como palavras. Bem, só em comparação do português com o hebraico, já perde, porque o hebraico é uma língua muito rica, né? Algumas palavras a gente não consegue nem traduzi-las, de tão rica que são. Então o português fica muito a desejar do que é dito no hebraico. Então se a gente fosse limitar a palavras para ser uma melhor adoração ao nosso Deus, com certeza a nossa adoração vai ser limitada. Então vamos deixar de lado também as palavras. Então vamos para ações. De repente atos e ações sejam uma boa estratégia para uma adoração perfeita ao Senhor. Bem, aí já cai, já perde muito quando a gente já pensa no ato sacrificial de Jesus na cruz. Né? O ato de amor, esse amor que nos constrange, um homem sem pecado, receber todos os nossos pecados, se fazer pecador por nós e morrer na cruz. Não existe ato que venha pagar isso que foi feito por nós. Então, ações, atos também não vai ser algo que venha nos dar uma expressão de adoração perfeita ao Senhor. Então eu comecei a pensar, meu Deus, qual seria então o melhor lugar, o melhor tipo de adoração ao Senhor? E me veio no meu coração, o melhor lugar de adoração é o centro da vontade de Deus. Seria a adoração perfeita para o Senhor. Aí você pergunta, mas Edivan, como que é o centro da vontade seria a adoração? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se nós temos filhos, os pais que estão nos ouvindo aí, qual filho que mais nos agrada? Qual filho que mais presta respeito a você? Qual filho que mais te honra? É aquele filho que fala que te ama, aquele filho que te abraça, aquele filho que te beija, mas é desobediente. É aquele filho que não faz o que você quer, que não te respeita, né? Diz uma coisa na frente, mas por trás não faz nada. Ou aquele filho que obedece a você e que confia, mesmo sendo tímido nas palavras, não sabe dizer eu te amo, não sabe dar um carinho por causa da sua personalidade, tá meio retraído, mas ele obedece. Ele é uma pessoa que confia em você. Qual desses dois lhe agrada mais? O que obedece e confia, não é? Então, vamos pensar tão junto comigo aqui. Estar na vontade de Deus, honrar o Pai, agradar o coração do Pai, é obedecer e confiar nele. Isso agrada a Deus. Então eu comecei a calcular, comecei a encaixar na minha cabeça que o melhor lugar de adoração no deserto é confiar e obedecer ao Pai, porque isso está no centro da sua vontade. Vamos lá. Eu quero que a gente abra a Bíblia no livro de Gênesis 26. O livro de Gênesis 26 conta a história de Isaac, nosso segundo patriarca. E Isaac vai para Gerar numa época de fome. O país todo estava em fome. E a Bíblia diz assim, no livro de Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse:
não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com vocês e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, Isaac passa por a mesma situação que seu pai passou, de fome. A terra estava seca e não tinha comida. A opção mais clara, mais lógica para ser feita era descer para o Egito. Todo mundo descia para o Egito, porque o Egito tinha alimento, o Egito tinha aí o pão para todo mundo. E tinha como ceder esse pão, vender esse alimento para todo mundo. A coisa mais sensata para um pai de família naquela época era ir para o Egito para não deixar sua família passar necessidade. Então, no meio daquele caos, no meio daquele problema, no meio daquele deserto que Isaac estava passando, Deus dá uma ordem para ele. Não, eu não quero que você desça. Você vai ficar. Fica. E Isaac obedeceu ao Senhor. E Isaac, ele enfrenta lutas, ele enfrentou a fome, quase perde sua esposa Rebeca, né, para os homens da cidade, mas foi abençoado por Deus porque obedeceu. Isaac conseguiu manifestar uma adoração ao Senhor, obedecendo no meio do deserto, no meio daquela pandemia, porque o que Isaac estava vivendo era um deserto nosso, né? Toda vez que a gente passa por uma prova, a gente diz, não, estou passando por um deserto do Senhor, estou passando por uma prova. Aquela era a prova de Isaac naquele momento, o deserto que ele estava vivendo. E Isaac, ele obedecendo ao Senhor em meio à crise. Observe, Deus não se limita à crise que nós estamos passando. O deserto é nosso, a crise é nossa, o problema é nosso, não é de Deus. Deus não está nem aí. Os milagres do Senhor não se limitam ao que nós estamos passando. O milagre de Deus não tem referência com a fase que nós estamos passando. Ele opera do mesmo jeito, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E mesmo a pandemia, e mesmo aos problemas, ele continua sendo Deus e está no controle de todas as coisas. E Deus mostra isso para ele, dando uma ordem. Olha que coisa louca para aquela época. Todo mundo ia para o Egito, todo mundo ia em busca. Por que ele tinha que ficar? Deus quis provar a ele, olha, eu sou seu Deus, eu te sustento. Eu vou te prosperar aqui. E eu quero que você me obedeça. E ele obedeceu. E o resultado dessa obediência, lá no versículo 12 e 13, que diz, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Imagine vocês, queridos, em meio ao caos, em meio ao deserto. Deus dá uma ordem para aquele homem. Não, tu vai ficar. E ele faz plantações, e ele colhe 100 vezes mais do que se plantou. Se torna rico, continua enriquecendo para ficar riquíssimo. No caso de Isaac, era a prosperidade, era o dinheiro, era a riqueza, matar a sua fome. Mas qual é o seu deserto? Que deserto você está passando? Inúmeros, pode ser um problema no lar, pode ser uma doença, pode ser até área financeira também. Inúmeros desertos nós passamos na vida. E o que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem te mostrado? Qual a ordem do Senhor para você? Seja ela qual for, Deus vai fazer você prosperar 100 vezes mais. Deus vai te abençoar aonde Ele quer que você esteja, segundo de acordo com a ordem que Ele passar para você. Para Isaac foi, fica, vou te prosperar aí, fica nessa terra. E ele trabalhou, e ele prosperou, ele meteu a mão na massa e foi em frente, confiando no Senhor, obedecendo.
Viu como o obedecer a Deus é um ato de adorar o Senhor, de honrar o Senhor, de respeitá-lo, de render-se a Ele. Deserto é aquele lugar que a gente vive na total dependência de Deus. Deserto é o lugar que a gente não tem pão, não tem alimento, e Deus faz o maná cair do céu. Deserto é o lugar que a gente não tem água e Deus faz as águas amargas ficarem doces. Deserto é o lugar que a gente não tem sombra e Deus traz uma nuvem para nos trazer essa sombra. Deserto é um lugar que não tem luz à noite e é frio, não tem fogo para a gente se aquecer. E Deus traz uma coluna de fogo para nos iluminar e nos aquecer. Ou seja, deserto é total dependência de Deus. Deserto, a gente não luta com as nossas forças. A gente luta com as forças do Senhor. Deserto, nós não vencemos com a força do nosso braço. Mas a gente vence com a força do nosso Deus. No deserto que a gente ganha, no deserto que a gente chora, no deserto que a gente luta, é no deserto que a gente tem vitória. Porque quem está no comando é Deus, totalmente o Senhor. Então muitas vezes a gente vai para o deserto para a gente não ter força de nada, para a gente não usar a nossa sabedoria, para a gente não usar o nosso intelecto, o nosso achismo. A gente usar simplesmente o que Deus manda fazer. Então no caso de Isaac, a ordem para Isaac foi, olha, fica aí e eu vou te abençoar aí. E Isaac obedeceu. Então obedecer é o melhor lugar de adoração no deserto. É estar no centro da vontade de Deus. Quero dar um outro exemplo de deserto para a gente. Lá em Mateus 3:16. Livro de Mateus. Jesus dando início ao seu ministério. E Jesus vai até João Batista para ser batizado. E no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 3, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus está sendo batizado, o céu se abre, ele ouve a voz do Pai, que diz: tu és o meu Filho amado, eu tenho muito prazer em ter você. Você me agrada, você me alegra, você me honra, você me respeita. Detalhe, Jesus estava começando seu ministério. Isso nem tinha começado ainda, começou se batizando e Deus já se alegrava com as atitudes de Jesus, já se alegrava com a vida de Jesus. Mas seguindo, capítulo 4, segue falando da tentação de Jesus. E Jesus foi para o deserto, olha só o que diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vamos estudar um pouquinho sobre a tentação. A tentação de Jesus fala muito na minha vida, como muitos textos na Bíblia. O interessante é o seguinte: que o diabo esperou os 40 dias de Jesus, de jejum de Jesus. O diabo não foi tentar Jesus no meio desses 40 dias. Então isso me vem à cabeça que ele sabia que não ia conseguir parar, quebrar o jejum de Jesus. Ele não teve interesse em quebrar o jejum. Jesus, ele completou os seus dias. Depois dos 40 dias, Jesus já podia comer. Tanto que depois que o diabo se afasta de Jesus, os anjos vêm e servem ao Senhor. Servem a comida para o Senhor. Então ele podia comer. A outra coisa que me chama a atenção disso tudo, que Jesus tinha o poder de transformar as pedras em pães. Além dele já poder comer, ele podia transformar aquelas pedras em pães. Ele tinha autoridade para isso.
E o que o diabo queria, na verdade, não é que ele pecasse comendo. Jesus não ia pecar se transformasse aquelas pedras em pães ou se comesse esses pães. A intenção do diabo não era fazer ele pecar comendo, como se estivesse ainda em jejum. Mas a intenção do diabo era colocar a dúvida se ele era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Aí vem a segunda palavrinha que eu disse sobre estar no centro da vontade de Deus. Primeiro foi obediência com Isaac. E agora confiança. A confiança no Senhor. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Ele tinha escutado isso há 40 dias atrás no seu batismo. Quando Deus fala para ele, tu és o meu Filho amado. Mas a primeira palavra que o diabo lança para Jesus é, já que tu és o Filho amado, ou se tu és o Filho amado, pega essas pedras, transforma em pães. Você tem poder para isso. Essa era a intenção do diabo, colocar a dúvida em Jesus. Eu digo a vocês, queridos, que até hoje o diabo tem lançado essa dúvida na nossa vida. Até hoje, já que você é o Filho de Deus, por que você está sofrendo tanto? Já que você é Filho de Deus, por que o seu vizinho que não teme ao Senhor é mais próspero do que você? Já que você é o Filho de Deus, por que suas orações não são atendidas? Por que você está passando por esse deserto? Já que você é Filho de Deus, você tem todo o direito. Vai lá, reclame, faz uma rebelião. Né? É aquela expressão que a gente diz assim, eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Eu preciso ser ouvido, eu preciso ser visto. Eu preciso ser abençoado porque eu sou filho de Deus. Cuidado, mano. Cuidado, o diabo pode estar soprando no seu ouvido essas coisinhas aí. Então quando o diabo lança isso, tentando pegar Jesus nessa dúvida, lançar essa dúvida ao Senhor. Que diabo é o enganador? Ele fez isso começando de Eva. Chegou para ela, o que foi que Deus disse para você? Deus disse, coma de tudo, menos dessa aqui, senão eu vou morrer. O diabo disse, não, peraí, calma, você não vai morrer. Não foi isso que Deus quis dizer. Não é bem a morte. Enganando sutilmente. Ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Enganando sutilmente sobre se é ou não filho de Deus. Quantas vezes a gente quer ter uma prova de que Deus está falando com a gente? Quantas vezes a gente quer ter uma prova de que Deus está com a gente ou não? Quantas vezes a gente quer que Deus mova algo, quer que Deus dê um sinal, que mexa com os céus, quer que Deus faça alguma coisa para dizer assim, Deus, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está comigo ou não? Muitas vezes a gente passa por isso. Lembro de uma vez em minha casa, estava passando por uma dificuldade muito grande, uma tristeza e uma madrugada eu orando ao Senhor, abri a minha janela, disse, Deus, mostra que o Senhor está ouvindo minha oração. Deus, fala comigo, não é possível, eu só estou falando, o Senhor não fala nada. Não sei nem se o Senhor está me ouvindo mais. Se Deus, pelo menos aparece uma nuvem estranha, com uma forma diferente, um raio, um cometa passa, uma estrela brilhe, um passarinho pousa aqui nessa madrugada, que o vento balance uma planta, alguma coisa para dizer que o Senhor está me ouvindo. Nessa noite nem ventava. Aquelas folhas mais leves que qualquer vento balança, tesa. O céu parecia que não tinha estrela. Nada, um silêncio total aquela madrugada. Passei minutos olhando pela janela e nada, nenhuma voz, nenhum sinalzinho, nenhum cisco. E comecei a ficar com sono, querer dormir e apaguei, dormi. E tive um sonho, uma vozinha no sonho dizia assim, eu preciso mostrar alguma coisa para você acreditar em mim? Eu preciso mover os céus, a natureza, para você acreditar em mim? E eu ouvi aquela voz, acordei assustado. Eu disse, verdadeiramente, Senhor, não preciso.
Estou caindo na tentação do diabo de novo, colocando em dúvida se sou o teu filho e se o Senhor está me ouvindo. Muitas vezes a gente começa a cair nessa pegadinha, nessa estratégia maligna de que se Deus ainda é vivo ou não, se Ele está escutando ou não as nossas orações. No deserto a gente não escuta a voz de Deus. No deserto a gente não vê Deus. No deserto a gente fala com Deus, Ele nos escuta. Observe, toda vez que a gente usa essa expressão, poxa, o que a gente sente, eu estou no deserto, estou na prova, né? Estou passando por dificuldade, a gente já sabe, não, isso aqui é um deserto na minha vida. Você fala, você ora, você chora, Deus não responde. Você fala, você canta, você está desesperado, você intercede e Deus está calado. Chega uma hora que você diz assim, poxa, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está comigo? Será que Deus está trabalhando a meu favor? Imagina Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. A mesma provação que a gente passou. Jesus não comia, não bebia, isso já deixou fraco. Jesus não ouvia a voz de Deus, que era deserto. Que lá é um lugar abandonado. Lembra que o deserto é um lugar desabitado, é um lugar solitário, é um lugar arruinado, inútil. Lá estava Jesus por 40 dias. Quando ele encontra alguém para conversar, exatamente o diabo. A primeira voz que ele escuta é do diabo, do tentador. Se tu és o Filho de Deus, olha, Deus deixou você passar esses 40 dias com fome, sem ouvir nada. Já que você é o filho dele, você tem o poder. Transforma essas pedras em pães. O diabo sabia que ele podia transformar as pedras em pães. Jesus também sabia que ele poderia transformar as pedras em pães. Deus também sabia. Mas Jesus, ele escolheu confiar em Deus. Não. Eu sou o Filho de Deus. Ele me disse isso. Eu confio. Eu vou honrá-lo. Eu vou respeitá-lo. Eu vou me render a Ele. Eu vou adorá-lo. Confiando nele. Porque isso está no centro da vontade de Deus. Obediência e confiança. Centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Você quer ser um verdadeiro adorador? Você quer encontrar o melhor lugar de adoração no deserto? Obedeça ao Senhor. Obedeça como fez Isaac. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac obedeceu. A ordem foi dada. Não, Isaac, você não vai para o Egito. Egito seria a melhor opção. Egito seria a coisa mais óbvia. Egito seria a coisa mais sábia, mais sensata, mais da moda. Egito seria o que todo mundo faria. Mas você não é todo mundo, Isaac. Você é meu filho. Você vai ficar. E você, onde você vai estar, você vai criar. Vai fazer plantações. Olha, Isaac fez plantações numa época de fome, numa época de seca. Isaac colheu 100 por 1, numa época que ninguém colhia nada. Isaac prosperou, ficou riquíssimo no momento de caos. Qual o nosso momento de caos hoje? Nosso momento de caos hoje é a Covid-19. Nós vamos ter saúde no meio de uma pandemia. Nós vamos estar livres. Ainda que a gente pegue o Covid, nós vamos nos libertar desse negócio. Nós vamos receber essa cura em meio à pandemia. E muitos de nós que nem pegamos nada, ou se pegamos nem sentimos. Em meio ao vírus, em meio ao Covid-19. Isso é um deserto para a nossa vida, isso é uma prova. E quantas provas você tem passado? Quantas provas, quantos desertos você já caminhou? E quantos mais iremos caminhar lá na frente? E qual é a ordem de Deus para a sua vida? E o que foi que você ouviu que você precisa confiar, assim como Jesus confiou? Né? O que foi que Deus prometeu para você e o que o diabo tenta roubar na sua vida?
Vamos voltar ao nosso texto de Hebreus 10. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem prometeu a você? Jesus, que mesmo que foi tentado no deserto e confiou firme na promessa do Pai. Tu és o meu filho amado, tenho muita alegria em você. É o mesmo que disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci. É o mesmo que disse assim, olha, eu vou embora, vou deixar o Consolador, mas vou preparar lugar para vocês. Mas eu vou voltar e vou levar vocês comigo, porque onde vocês estiverem, eu quero que vocês estejam também. Ele que fez essa promessa. Ele que fez a promessa dizendo assim, olha, vai lá, anuncia a palavra por todo mundo, até os confins da terra, mas eu estarei com vocês e não os abandonarei. Então, Ele que está presente, Ele que está com a gente o tempo todo. Esse mesmo Jesus que é fiel e digno de toda a nossa confiança. Então, o que o autor de Hebreus nos fala? A gente se apegar com firmeza, segurar, se agarrar, com firmeza à esperança que professamos. Porque aquele que nos prometeu, Jesus Cristo, Ele é fiel. Você quer adorar o Senhor? Quer encontrar o lugar da adoração? Obedeça. Confie. Porque essa é a vontade de Deus. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. É a palavra que eu trago para vocês. É a mensagem que eu trago para vocês. Como lugar de adoração no deserto. Deserto é aquele lugar de terra seca, lugar estéril, lugar de provação, de desafio, de choro, lugar de desânimo, de fraqueza. Mas quando nós estivermos assim, nós vamos louvar o Senhor. Podemos louvar com música? Claro que sim. Podemos louvar com palavras? Com certeza. Com ações e atos? Sim, Deus se agrada de tudo isso. Mas acima de todas essas coisas, o que Ele mais vai se agradar é sua obediência, sua fé, independente das coisas que estão acontecendo, independente do que o mundo está passando, independente da crise, independente do tamanho do deserto, do tempo que você está nesse deserto e qual é o seu deserto, independente se o mundo está falido, se está doente ou não. Deus não se limita a esses problemas. Deus, Ele só quer saber do nosso coração. Se você crê e se você vai obedecer. Então nós vamos honrar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos trazer isso de dentro para fora como adoração a Ele. Obedecendo, crendo em Sua palavra, nos apegando firme nas promessas que foram ditas. Porque aquele que prometeu, Jesus Cristo, Ele é fiel. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Se você estiver passando pelo deserto, se apegue firme a essa palavra. Se apegue firme ao que foi dito nessa palavra. Que Deus é fiel nas nossas vidas. Que em todo tempo adoremos ao Senhor. Todo tempo invoquemos o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Deus nos abençoe.
Senhor, somos-te agradecidos, pois tua força se faz perfeita em nossas fraquezas. Quando somos fracos, tu és a nossa força. O Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que poderíamos jamais pedir ou buscar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, digno de toda confiança, tão grandioso e tão fiel. Se tu és fiel, dos reis, Senhor, se tu és fiel, se tu és fiel, ao Senhor Salvador, o meu amor.
Lance sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Isto é mais do que uma palavra, é uma promessa. Descanse. Você já colocou seus fardos aos pés dele. Seu pedido está nas mãos dele e sua fé em sua promessa. Acabamos de ouvir o coral da Igreja Vidas do Atlântico e a palavra do maestro Edivan. Nós agora vamos passar ao momento da intercessão. Hoje nós já podemos contar com o pastor Deraldo, que esteve viajando, não estava mais conosco por 10 dias e pareceu para muitos de nós um século, viu, pastor Deraldo? Que bom que você tenha voltado. Seja bem-vindo, como todos que estão nos acompanhando neste culto. Nós iremos passar ao momento de oração. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao pastor Deraldo que nos dirija no louvor. Em seguida a esse louvor, nós iremos orar. Render a ti adoração e derramar o ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Então leva-me, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além,
a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Aleluia, Senhor. Nós queremos pedir a você que está em casa, você que está aqui, que se junte a nós nesse momento de intercessão. Nós iremos orar pelo Brasil. Quero que você se lembre que no próximo fim de semana, dia 15, domingo que vem, haverá as eleições em todo o país. E nós, como cristãos, não podemos ficar indiferentes a este momento. Todos iremos participar. Mas você que é cristão, você é membro de Bereanos, você tem uma responsabilidade bem maior do que as pessoas comumente têm. Você vai com a convicção de que Deus vai lhe usar para votar na pessoa que o Senhor deseja que esteja em posição de governo no próximo ano. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Vamos orar pelo Brasil então nesse momento. Nós vamos orar pelos enfermos, pedir a Deus pela vida de tantos irmãos que precisam de nós, pedir pela vida do pai de Rafael, o senhor Francisco, que está precisando muito de oração, pela vida de parentes nossos. Você deve ter um parente, um irmão, alguém na sua casa que esteja enfermo. Também iremos orar pelas nossas famílias. As famílias precisam orar e orar muito, sabendo que é Deus quem opera em nossas casas e muda as circunstâncias, nos livra de muitas tribulações. Deus está com seus ouvidos inclinados para nós nesse momento. Então se ponha diante dele e clame com o seu coração, clame com as suas forças, com a sua alma, com o seu entendimento. Amém? De olhos fechados então, comecemos a orar pela nossa pátria. Bendizemos o Senhor, exaltado seja teu nome, Senhor. A tua palavra diz no livro de Salmos: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós te bendizemos porque tu incluíste nos teus planos de salvação todas as nações que estão sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor. Tu és Deus das nações, tu és aqueles que constituis reis e abates, tu és aquele que levanta o homem para que governe sobre sua gente, sobre o seu povo. E o Brasil, Senhor, precisa de homens e de mulheres que estejam de acordo a esta vontade do Senhor, a este desígnio. Portanto, pedimos nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor olhe com misericórdia mais uma vez para a nação brasileira. Deus, nós queremos ver o destino desta nação nas tuas mãos, Senhor, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que no próximo domingo, dia 15, quando estivermos nos dirigindo às urnas para esta eleição, que nós o façamos com temor, reverência, amor pelo nosso país. Que não sejamos movidos, meu Deus, por nenhum sentimento de ambição, de vaidade, de orgulho daqueles que possivelmente são candidatos, Senhor, e que desejam eleger-se não para abençoar o Brasil, a nação brasileira, mas para satisfazer o ego, a vaidade pessoal. Deus, tenha misericórdia. Se eles agirem assim, Senhor, será difícil nós termos uma nação, meu Deus, temente a Ti. Por isso nós te pedimos que Tu conserves aqueles que irão ser homens e mulheres que andarão segundo a Tua palavra. Meu Deus, que não haja, Senhor Deus, ninguém, absolutamente ninguém, Senhor, que almeje coisa diferente, que deseje para o Brasil senão o melhor, Senhor. Dias justos, leis justas, Senhor Deus, algo que possa glorificar Teu nome.
que nós não vejamos a miséria campeando, que nós não vejamos a violência dominando, que nós não vejamos, Senhor, um descaso com os velhos, com as crianças. Que de fato, Senhor Deus, esta seja uma nação que honre, Senhor, aqueles que já idosos não têm mais condição de trabalhar e que carecem da atenção dos que governam. Nós te pedimos por aqueles que serão eleitos, meu Deus, e que não visualizam nada disso, que o Senhor tenha misericórdia, mude os seus corações, que ao chegarem ao poder, eles cheguem, Senhor, temendo a Ti, sabendo que só Deus pode mudar, Senhor, toda esta situação. Nós clamamos pelo nosso país, nós clamamos por cada estado da nossa federação, a partir da Bahia, visita Bahia, Salvador, Sergipe, Senhor, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Olha, Senhor Deus, para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão, Senhor, para o Pará, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o Amazonas, visite agora, Roraima, Senhor Deus, visita, Senhor, visita o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Norte e Sul, visita Tocantins, Goiás, ó Deus, olha para esses estados, olha para estas cidades, visite, Senhor Deus, ó o sudeste do nosso país, abençoe São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e abençoe o sul do nosso país, este grande país que nós amamos e que o Senhor também ama. Mas tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, que um dia possamos dizer, todos nós, evangélicos ou não, feliz o Brasil que tem o Senhor Deus como Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa pátria. Nós entregamos em tuas mãos o próximo dia 15 e pedimos que tu abençoes o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Visita, meu Deus, o governo federal, abençoando o presidente, sua família, os ministros que o assessoram. Abençoe o Congresso Nacional, visita a Câmara de Deputados e o Senado, ó Deus. Visite Brasília, por misericórdia. Clamamos por um avivamento na nação brasileira. Meu Deus, nós queremos ver este país convertido, verdadeiramente mudado, Senhor, pelas tuas poderosas mãos. Envia um avivamento, abençoe tuas igrejas, povo que se chama pelo teu nome, que, ó Deus, tem se humilhado, buscado tua face. Meu Deus, que haja mudança na nação brasileira. Nos abençoamos o Brasil, em nome de Jesus, amém e amém. Pai, nós te louvamos nesse momento, nessa noite. Queremos clamar mais uma vez sobre cada família aqui representada. Deus, tu conheces as necessidades individuais de cada um de nós, e tu conheces as necessidades das nossas famílias. Mas queremos mais uma vez apresentar-te, Senhor, os nossos amados, nossos queridos, esposos e esposas, filhos e filhas. Pai, tu conheces, Pai, as lutas domésticas diárias. Senhor, tu sabes, Pai, a falta de unidade, a falta de comunhão entre os lares. Nós clamamos agora que o teu Espírito venha ser derramado sobre cada lar aqui representado, cada lar dos teus servos que estão nos ouvindo agora. Que haja uma conscientização, Pai, de cada servo teu, de se posicionar, de se colocar diante do teu altar, para clamar, jejuar, chorar, pedir, interceder por cada membro da sua família. Pai, nós não aceitamos que o inimigo interfira nos teus planos sobre a nossa família. Nós clamamos salvação, Senhor. Nós clamamos restauração. Aqueles que estão feridos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão deprimidos, ó Espírito de Deus, visita agora. Dá uma razão de viver, porque o Senhor é a nossa razão.
Que cada vida possa encontrar o seu propósito diante de Ti. O Senhor nos criou com propósito e o Senhor já nos separou, Pai. Cada membro na nossa família é bendito do Senhor. Cada filho é herança bendita do Senhor. E nós não aceitamos perdê-los para o inimigo. Não aceitamos perdê-los para o mundo, Pai. Por isso nós clamamos agora. Toma aquele filho rebelde que tem endurecido seu coração para o mover do Teu Espírito. Quebranta, Pai. Liberta. Nós ordenamos todo o poder das trevas que solte esse coração. Quebra toda arrogância, todo o poder do inferno nessa alma, em nome de Jesus. Nós clamamos agora fogo do céu sobre esses corações duros. Derrete, Pai. Troca o coração, Senhor. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne pelo poder do sangue de Jesus. Nós te clamamos porque o sacrifício o Senhor já realizou ali na cruz. O Senhor já nos deu a chave da vitória, Deus. E o inimigo não pode nos destruir. O inimigo não pode tomar essa chave, porque nós já tomamos posse dela quando aceitamos Jesus. Nós estamos aliançados com Cristo e o inimigo não tem poder para destruir. Deus nos dá paz nesse momento. Derrama paz aonde não há paz, porque Jesus é a paz. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa razão de viver. Nós estamos agora clamando, Pai, por cada mulher que não tem sabedoria, que elas possam nesse momento olhar para o alto, de onde vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor. As estratégias vêm do Espírito Santo de Deus, que lhes dará entendimento e sabedoria. Que sejam mulheres sábias, que edifiquem o seu lar. Que esses homens, Pai, sejam homens quebrantados, que entendam o seu papel de sacerdotes e que possam interceder pela sua esposa, por seus filhos, e que possam se posicionar como servos de Deus nos seus lares. Deus, clamamos pelos lares que ainda não te conhecem, nossos vizinhos, nossos parentes que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador. Nós abençoamos a nossa vizinhança, nós abençoamos os nossos amigos e parentes. Declaramos salvação, que haja derramado Teu Espírito nesses últimos anos, nesses últimos dias. Que vidas que tenham sede de Deus possam Te conhecer em espírito e em verdade. Obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, chamada casa de oração. Obrigada porque fazemos parte de um corpo vivo. Obrigada porque fazemos parte do meio do povo que está à direita, Pai de Deus, como Jesus está à direita de Deus, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo. Por isso nós agora já Te agradecemos pelo Teu derramar nesse momento sobre cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos nos aproximar do trono da graça pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo Teu sangue. Obrigado por esse passaporte da nova aliança, aliança que foi feita, ó Deus, por este sangue precioso, e este sangue que estabeleceu nas nossas vidas, ó Deus, esse sangue que trouxe cura, que trouxe restauração para nós, ó Deus. E a Sua palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Oh Deus, nós queremos Te bendizer nessa noite, porque foi pelas Suas pisaduras que nós fomos sarados. Queremos Te bendizer nessa noite, ó Deus, porque a Sua palavra diz que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, este sangue fala hoje mais alto do que o sangue de Abel. Esse sangue na qual nós fomos livres pelo sangue de Jesus. Queremos dizer nessa noite que nós estamos lavados nesse sangue, estamos, ó Deus, cobertos com esse sangue, ó Deus, e a enfermidade, ela cai por terra por causa desse sangue derramado. E nós queremos dizer nessa noite, ah Deus, aquele que está enfermo, que a Sua palavra que corre velozmente vá de encontro a cada necessidade, trazendo cura. Aquele que está no seu lar agora, que está clamando a Deus por cura, Pai, nessa noite nós oramos para que o Espírito de Deus, o Espírito de vida,
venha sobre esse enfermo. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor fez com aquela mulher, se aquela mulher tão somente tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, ó Deus, e a virtude fluiu de Jesus, e foi uma virtude diferente, foi uma virtude de cura. E nessa noite nós te pedimos que a virtude de cura entre, ó Deus, aquele que está enfermo e seja curado em nome de Jesus. Nós dizemos nessa noite, Pai, nós não iremos nos espantar, ó Deus, com o diagnóstico do médico, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Ó Deus, aqueles enfermos que se aproximavam do Senhor já tinha diagnóstico de que não ia resolver, de que eles iriam morrer, ó Deus, iam permanecer do jeito que eles estavam. Assim foi o cego, assim foi o paralítico do tanque, ó Deus, estavam todos sem esperança, mas Jesus entrou, Jesus apareceu, e eles foram curados, eles foram libertos. Ó Deus, aqueles 10 leprosos estavam ali, ó Deus, isolados, porque não podiam se aproximar de ninguém, mas foi somente Jesus chegar, e a lepra, ela foi curada, e o Senhor curou os 10 leprosos. Deus, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dizemos nessa noite, aquele que está enfermo, que está acamado, receba a cura aí na sua casa, em nome de Jesus. Aquele que está com febre alta, nessa hora dizemos agora, febre, entre em linha, em nome de Jesus. Aqueles que estão com os pulmões, ó Deus, afetados, dizemos agora em nome de Jesus, entre em linha, em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa noite, nós trazemos o reino dos céus, ó Deus, nós queremos trazer à existência aquilo que não existe. Dizemos nessa noite, aquele que está com câncer, em nome de Jesus, nós ordenamos, porque Jesus, as chagas de Jesus, Deus, por essas chagas nós fomos curados, e profetizamos nessa noite, aquele que está com câncer, seja qual que for a origem, em nome de Jesus, no estômago, em nome de Jesus, suma, desapareça, em nome de Jesus, nos ossos, no sangue, nas pregas vocais, em nome de Jesus, suma, desapareça, seque, porque essa era a palavra do Senhor. Bastava uma palavra, e a sua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Deus, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas nós sabemos que há virtude, que há poder no teu nome, há poder no nome de Jesus, e é sobre esse nome, nós como igreja, estamos aqui ligados em um só propósito, profetizando para aquele que está enfermo, em nome de Jesus, porque Jesus não fazia distinção de enfermidades, Ele curava todo tipo de enfermidade, e nós profetizamos nessa noite, que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que levou na cruz do Calvário sofrimentos e enfermidades, esse Cristo vivo está trazendo vida para você que está enfermo, vida abundante, em nome de Jesus. Declaramos a unção de cura, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, esse mesmo Espírito está sobre ti nessa noite, trazendo cura. Levanta-te nessa noite, ergue-te nessa noite, seja curado, seja restaurado, seja livre, porque assim Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te cura nessa noite, a tua fé te sara nessa noite, no poder que há no nome de Jesus. Pai, a nossa oração, nós oramos na autoridade, nós oramos em concordância, nós trazemos a existência, trazemos o reino, porque a sua palavra diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e a tua vontade é que o seu povo seja curado, seja livre, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Sejam abençoados vocês que estão em casa, que estavam nos acompanhando nesse momento de oração, que ungiram o seu parente, ungiu até si próprio, que creu nesta oração, que busca o Senhor pela cura. O Senhor te abençoe e te cure e te salve. Salve principalmente aquele que conhece o Evangelho, sabe que Jesus é Salvador, mas que ainda não fez uma decisão e precisa fazer
confessando a Cristo como único e suficiente Salvador. Antes de fazermos a oração final, eu gostaria de fazer 2 apelos. Um deles é em nome do departamento de beneficência da nossa igreja. Toda igreja tem a sua cesta básica, tem aquele momento no culto que prestamos a Deus de oferecer algum recurso, seja em dinheiro, seja em donativos, para abençoar quem está precisando. E a nossa cesta básica está precisando no momento. A ausência de muitos irmãos tem levado a diminuir as contribuições em gêneros alimentícios. Então eu peço a você que no próximo culto, que é domingo, dia 15, haverá culto. A propósito, haverá culto independente do dia ser de eleições. É só 1h30 de culto, de 9 às 10h30. Então há tempo suficiente para você voltar, seja antes de vir para a igreja, ou seja, depois de sair daqui do culto. Traga sua oferta em espécie e em gêneros alimentícios para o Ministério de Diaconia e Ação Social da igreja. Então, a cesta do amor clama por sua ajuda. Conto com você. A segundo aviso tão importante quanto esse, é que no próximo dia 22, nós havíamos pensado no próximo domingo, dia 15, mas por conta das eleições, isso não poderá acontecer. Nós estamos convocando uma Assembleia Geral extraordinária para a ratificação dos nomes dos eleitos para os cargos da igreja. Nós estamos tendo problema com as instituições bancárias em relação a isso. O que é que está acontecendo? Eles estão argumentando que nós ainda não apresentamos a nova diretoria. Isto acontece sempre no mês de abril de cada ano, porque o nosso ano eclesiástico ele dura de abril de um ano a abril do outro ano. O aniversário da igreja comemora-se no dia 7, que é quando damos posse a esses eleitos. Então o que é que acontece? Por conta disso, por não termos apresentado ainda este ano, os bancos não têm sido muito tolerantes conosco. Nós estamos apelando a que os irmãos compareçam o máximo de número de pessoas no dia 22, domingo 22, para que realizemos esta assembleia. Ela será apenas para a ratificação, isto é, para a aprovação dos que já estão eleitos e que já exercem o seu trabalho administrativo, para que os bancos entendam, recebam essa documentação e nós possamos ter desbloqueio de conta, uma série de coisas que tem trazido muito pesar, muito desgosto para a gente. Isso nós queremos resolver desta forma. Então dia 22 do 11 é um domingo, nós teremos um espaço para a realização desta assembleia. Você que é membro da igreja, não deixe de comparecer, faça um esforço, menos aqueles que têm problema de saúde e que não deverão se expor naturalmente nesta reunião. Mas se você é jovem, se você não tem problema nenhum de saúde e pode vir, venha para nos dar esse apoio, porque o nosso argumento com as instituições bancárias é que devido à pandemia, nenhuma instituição religiosa está se reunindo como pode e deve, mas eles não entendem assim. Então nós temos que realizar de alguma forma esta assembleia. Não podemos fazê-lo pela internet, porque é necessário que seja feito presencialmente, as pessoas estejam aqui para manifestar a sua opinião, para votarem. Então eu apelo aos membros da igreja Bereanos que puderem estar aqui na manhã do domingo de 22, que façam esse esforço para nos dar este apoio, para que a gente se livre desta situação incômoda que tem nos trazido muitos dissabores, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém? Então, o mês é de música, da música, é o mês de louvor e adoração. Então procure adorar ao Senhor com louvores, com hinos que glorifiquem o seu nome. E no próximo domingo estaremos aqui. Meus agradecimentos ao maestro Edivan Barbosa, do coral da Igreja Batista Vilas do Atlântico, igreja pastoreada por
pastor Marcos Prudêncio, nós agradecemos pela sua participação. Que Deus abençoe e recompense a todos vocês por esta grande ajuda. Na próxima semana teremos um outro professor e ministro de louvor e regente de um coral, que é o irmão Gustavo Lima. Ele estará aqui ministrando, e no último final de semana do mês será o pastor Álvaro Júnior, pastor, professor e compositor de música e mestre em teologia, ministro de louvor também de Vilas do Atlântico. Amém? Essa é a programação que segue. Vamos orar? Os que estão aqui vão nos acompanhar nesta oração: irmã Silvia, a nossa irmã também que veio nos ajudar, Elaine, para mim era Eliane. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai, nós agradecemos o culto de hoje e pedimos que Tu, Senhor, visites agora a toda a Igreja Batista Missionária dos Bereanos. Nós queremos apresentar os ministérios desta igreja. Tu sabes as lutas que temos atravessado nesses dias de tanta reclusão, de tanto afastamento, Senhor, muitos deles involuntários, porque não desejamos estar longe da Tua casa, nem dos Teus átrios, Senhor, mas temos sido forçados a isso. Nós te pedimos que em nome de Jesus passe, cesse toda esta praga que tem estado no mundo inteiro, Senhor, colhendo vidas, meu Deus, trazendo tristeza, produzindo dor em muitos lares. Nós pedimos que a mão do Senhor esteja presente nesses lugares e que em nome de Jesus Cristo venha a cura, meu Deus, venha a cura para aqueles que esperam na medicina e creem que, ó Deus, os médicos podem fazer alguma coisa por elas, mas também vem a cura por aqueles que aguardam em Ti, Senhor, aqueles que esperam no Senhor, que sabem que o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade. Livra-nos desta enfermidade, livra os Teus filhos, Senhor. Nós te pedimos, visite Tua igreja, visite os ministros desta igreja, abençoe a diretoria, visite nossa irmã Gláucia, vice-presidente da igreja, abençoe sua casa, sua família, abençoe, meu Deus, os tesoureiros da igreja, teu servo Marcelo, tua serva Sônia, abençoe suas casas, o esposo da irmã Sônia, a esposa do irmão Marcelo, meu Deus, seus filhos, tenha misericórdia de cada um deles. Também clamamos pelas secretárias da igreja, abençoe a Lienai, abençoe Patrícia, seus esposos e seus filhos, Senhor, guarde suas casas e suas famílias. Nós entregamos em Tuas mãos cada ministério, abençoe o ministério de oração e intercessão da igreja, Tua serva Rita e Teu servo Adilson, ministério de missões e evangelismo, Tua serva Lídia Raquel e Tua serva Bárbara. Abençoe também, Senhor Deus, o ministério de diaconia e ação social, nossa irmã, Senhor, Ruth e nossa irmã Noélia. Visita, Senhor Deus, todos os ministérios da igreja, ministério pastoral, os pastores que aqui estão juntos nesse ministério, pastora Denilze, pastor Deraldo, que são ministros de louvor da Tua casa, que sobre eles venha renovada unção. Abençoe suas famílias, Senhor Deus, visite cada um dos membros de suas casas, tenha misericórdia deles. Nós entregamos os departamentos de Tua igreja nas Tuas mãos. Visite agora por misericórdia a escola bíblica dominical. Deus, nós estamos sem poder reunir as classes para os estudos, os professores que não estão vindo, Senhor, por conta dessa situação. Abençoe cada um deles, Senhor. Visite cada professor, visite suas famílias, visite seus filhos, tenha misericórdia. Abençoe cada classe da escola bíblica dominical. Abençoe o departamento infantil da escola bíblica dominical, a irmã Janice, as professoras que auxiliam. Também abençoe, Senhor, o departamento de jovens e adultos,
adultos, pastor Deraldo, que é líder dos jovens, irmã Tainá, Senhor, que lideram a juventude da igreja. Abençoe a liderança masculina da igreja, teu servo Carlos, visite-o agora, Senhor, e todos aqueles que o auxiliam neste ministério. Deus abençoe o ministério de louvor da tua casa, o ministério de música, meu Deus, cada ministro de louvor, tua serva pastora, teu servo pastor Deraldo, meu Deus, cada ministro do louvor, cada instrumentista, o coral da igreja, visita o coral Frutos da Videira. Ó Deus, abençoe a cantata que estão preparando para o final de ano. Sê com eles, Senhor, unge suas vozes, que eles se consagrem mais a Ti, Senhor, nesse ministério. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um, Senhor, dos cantores da igreja, daqueles que participam do louvor, que sejam homens e mulheres tementes a Ti, que tenham humildade no coração para o serviço da Tua casa. Meu Deus, quantos ministérios temos aqui. Abençoe o ministério de oração e intercessão, meu Deus, a vida da irmã Silvia, que dirige o culto da hora nona, Senhor. Ó Deus, o culto tão abençoado. Abençoe todos aqueles que participam do culto da hora nona. Visite agora, Senhor, a irmã Silvia. Abençoe seu lar, seu esposo, seus filhos e netos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, desta casa. Deus abençoe, ó Senhor, todos os ministérios da tua igreja, o ministério de diaconia, ação social, o ministério, Senhor Deus, de administração, meu Deus, de gerenciamento desta casa. Abençoe os funcionários da tua casa, irmã Bárbara, irmã, Senhor, ó Deus, tua filha, Senhor, em nome de Jesus, visite sua casa, visite nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos todos diante de Ti nesta hora, Senhor, o ministério de mídia da igreja, teu servo Rafael, teu servo Felipe, teu servo Bira, Senhor, e os demais que o auxiliam nesta tarefa. Abençoe os instrumentos da igreja. Nós precisamos desses instrumentos para um culto, Senhor, ó Deus, pacífico, um culto cujo coração esteja, Senhor, liberado diante de Ti. Portanto, abençoe este lugar, este púlpito onde Tua palavra é pregada, aonde prestamos culto, dirigimos louvores a Ti, Senhor. Visite, Senhor, ó Deus, cada ministério, cada trabalhador da Tua casa. Nós entregamos todos em Tuas mãos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Livra-nos do mal, da aparência do mal, Senhor. Livra-nos de pecar contra Ti, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso tão rico e amoroso Pai, seja sobre toda a sua casa, a sua família, sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre aqueles que estão em casa hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ouvir pastor Deraldo encerrando mais uma vez. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu